Graças e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Graças e paz para os irmãos também que estão assistindo aí pela internet. Que Deus abençoe. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus, que Deus colocou no meu coração já há alguns dias. Eu quero compartilhar ela. Se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1, amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim, versículo 1: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para nós não ler todos os versículos, vamos pular aqui para o versículo 16, amém? Que diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui fala da genealogia, da geração de Jesus, né? Ou seja, da sua descendência, daqueles que antecederam, né? Podemos dizer da sua família terrena, que antecedeu a ele. E acho interessante esse texto aqui, porque quando se fala dessa questão de família, familiar, creio que todos nós, ou a maioria de nós que aqui está, já paramos algum tempo da nossa vida para poder pensar nessa situação, o porquê de alguma situação que nós viveu, ou aquela mãe pensando por que o seu filho é desse jeito, por que seu filho usa droga, por que seu filho faz algo errado, ou seu marido, ou seja, qualquer pessoa da sua família. Creio que nós já paramos para pensar sobre isso, aquela mulher ou aquele homem pensando sobre o seu cônjuge, por que ele me trata desse jeito, por que ele é assim, por que ele bebe. Parece que isso já vem de geração em geração, parece que eu, pesquisando e puxando lá atrás, já vejo meus avós, pessoas que vieram antes dele, passando por esse mesmo problema, e parece que ele vai afetando e alcançando até a minha geração. Creio que nós já paramos vivenciando ou presenciamos alguma situação assim. Eu mesmo, falando por mim, já parei, já pensei um tempo da minha vida e falei, meu Deus, por que minha vida é tão bagunçada desse jeito? Eu pensando e estava lembrando disso esses dias, e um certo tempo na minha família, né, quando éramos eu, minhas duas irmãs, minha mãe e meu pai, estava pensando e lembrando disso desses dias e pensando, falando, somente minha mãe, acho que era a única ajuizada, a única que tinha juízo em casa era minha mãe, porque o resto era tudo doido, um pior do que o outro. Eu, minhas irmãs, meu pai era alcoólatra, bebia demais, minhas irmãs só queriam saber de farra, de bagunça, eu só vivia aprontando, usando droga na cadeia, só saía para tirar umas férias e logo de novo já estava preso de novo. E eu pensando em um determinado tempo da minha vida, eu mesmo pensei mesmo nessa vida e falei, meu Deus, coitadinha da minha mãe que leva todo esse jugo pesado nas costas dela, de toda essa família completamente desequilibrada e desestruturada, e ela tem que aturar tudo isso. E ficava tentando achar um porquê de toda essa situação, o porquê que a nossa família era daquele jeito, sendo que minha mãe sempre foi uma pessoa boa, que sempre trabalhou, sempre fez tudo certo, procurou fazer tudo certo, na honestidade, na medida do possível, e sempre aquela situação na família, anos e anos e anos, e um tempo eu pensando isso, porque de tudo isso. E creio que muitos de nós que está aqui ou que está assistindo também já passou por uma situação dessa, ou pode ser que nesse exato momento presente
também está passando por uma situação dessa e pensando ou já pensou sobre tudo isso que eu estou dizendo. E por muitos tempos, já não é uma coisa de agora, mas há anos e séculos, desde a existência do homem, pessoas tentam entender o porquê de tudo isso. Por muitos tempos, várias pessoas, psicólogos, psicanalistas, cientistas, médicos, sociólogos já tentaram entender e estudar sobre essa questão do ser humano, por que vidas de pessoas são desse jeito. E várias pessoas já levantaram várias teorias sobre isso. E alguma das mais importantes teorias que eu estava pesquisando esses tempos atrás, de pessoas que já tentaram estudar e explicar um porquê e chegar numa determinada conclusão que isso acontece na vida e na família de muitas pessoas. E uma das três que eu estava vendo, principal teorias ali que tiveram mais força para falar sobre essa questão, uma delas foi o marxismo, que na onde Karl Marx, afirmava e dizia que o ser humano era desse jeito, que isso acontecia na família ou na vida de pessoas, devido às suas condições que elas viviam, as suas condições econômicas, devido à sua educação. Ou seja, ele dizia que uma pessoa que nasceu numa favela, saindo na porta da sua casa e vendo traficantes vendendo droga armado, eles eram desse jeito pela sua situação que eles viviam. Então a tendência deles era ser dessa maneira. Ou se alguém da sua família fazia alguma coisa errada, era bandido, aquela pessoa teve uma grande influência, ou até mesmo morando numa comunidade, vendo tudo aquilo pela situação escassa, ela acabou sendo dessa maneira. E uma das outras também teoria que falam sobre isso da vida humana é a teoria geneticista, que veio depois dessa do marxismo, dizendo que isso é uma situação que passa de geração para geração, ou seja, que uma geração atrás, lá minha, já sofreu de um problema de álcool, de homossexualismo ou de qualquer coisa assim. A tendência é que aquelas gerações que vão vindo depois também vão enfrentando e passando pelo mesmo problema, ou seja, eles afirmavam que era uma coisa que estava na genética do ser humano, no sangue, e aquilo ia passando e passando de geração em geração. E uma outra teoria também que tentou explicar isso foi a teoria psicológica, que veio dizendo que isso era uma coisa que vinha à luz de influências parentais, ou seja, por exemplo, principalmente Freud era um dos que afirmava, se você ler qualquer livro sobre ele falando disso, ele afirmava que se numa casa onde tem uma família, um marido, uma mulher e filhos, e naquela casa a mulher é aquela mulher meia Maria macho, mandona, que manda em tudo, que tem a autoridade final, que manda no marido, que o marido tem medo dela, que ela fala alto e o marido fica quieto e obedece tudo que ela diz. A tendência é que os seus filhos, se tiverem uma filha mulher, ela vai ter uma grande tendência de ser lésbica, por causa da sua mãe ser dessa maneira, ou se tiver um filho homem, tendo um marido meio frouxo, que não fala nada, que até apanha da mulher, a tendência é que ele vai ser um homossexual devido a tudo isso. Então uma das três teorias que tiveram mais força para poder falar do comportamento humano e o porquê que isso acontece na vida de muitas pessoas. E se nós parar para pensar, não são verdades absolutas, mas todas essas teorias têm algumas das razões. Se nós parar para ver, tem alguma lógica assim, que muitas pessoas que às vezes moram no morro, no Rio de Janeiro, numa favela, e está no meio de tudo aquilo, acaba tendo uma influência e se tornando uma pessoa daquele jeito. Ou pessoas também que tiveram muitos problemas lá atrás e parece que é uma coisa que vai passando de geração em geração. Ou também essa teoria de Freud que fala que
Geralmente, quando tem uma mãe e um pai assim, os filhos têm a tendência de nascer desse jeito. Todas essas têm um pouco das suas verdades, mas só que há algo que vai além dessas teorias, que nenhum deles consegue, nem sociólogo, nem psicólogo, nem médico, nenhum deles consegue explicar, que é algo que não é teoria, mas que é na prática, que é somente Jesus que tem o poder de trabalhar e mudar um coração de um ser humano. Eles podem explicar todas essas teorias, tendo um pouco de verdade, mas não verdade absoluta, mas esse trabalhar de Jesus que ele faz no coração do ser humano, nenhum desses conseguiu explicar, e nenhum desses vão conseguir explicar, porque é um trabalho onde somente Jesus tem poder para poder mudar e quebrar todas essas maldições e todas essas teorias. Porque todos esses tentaram explicar, mas nunca chegaram numa verdade absoluta. E esse trabalhar de Jesus, do Espírito Santo, que ele faz no coração do ser humano, ninguém consegue explicar, nem todas essas teorias, quando se deparam com essa transformação, eles não conseguem explicar e ficam sem palavra e sem reação, quando vê um ser humano que nasceu no meio de tudo isso daí, que tinha de tudo para dar errado na vida, mas de repente a vida dele é mudada. Porque, como eu disse, se for ver bem, essas teorias têm algumas razões, mas, como diz, tudo são teorias, porque da mesma maneira que nós vemos pessoas que nasceram nessa situação, tendo influências e sendo dessa maneira, nós vemos pessoas também que nascem nos piores lugares, nas piores famílias, nas piores situações, mas se tornam verdadeiros lírios de beleza humana, verdadeiros seres humanos maravilhosos, totalmente diferente de todos aqueles que estavam ao seu redor. E da mesma maneira também nós vemos pessoas que tinham de tudo para dar certo, nós vemos pessoas, filhas de artistas, de famílias ricas, de filhos de pais que são advogados, empresários, médicos, que moram nos melhores lugares de São Paulo, nos melhores lugares de Brasil, mas nós vemos eles indo na contramão de tudo aquilo que a família deles faz e se tornam verdadeiras vespas humanas, verdadeiros seres humanos ruins, ásperos, sem amor e sem misericórdia nenhuma. Por isso que eu estou dizendo isso, por quê? Porque nós lemos aqui sobre a genealogia de Jesus. E muitas das vezes, como eu disse, nós já se deparamos e pensamos o porquê que a minha família é desse jeito. O porquê que a minha situação é desse jeito. Eu quero te dizer uma coisa, que se tinha alguém na face da terra que tinha todo motivo para questionar o porquê que minha família é desse jeito, porquê que é dessa maneira, foi Jesus. Eu creio que nenhum de nós teve uma família, uma descendência tão maluca, tão louca, tão confusa, tão desestruturada, tão desequilibrada, tão perversa, tão ruim, tão cheia de pecado que nem Jesus. Porque às vezes nós lê aqui, nasceu Jesus que se chama o Cristo. Mas se nós lê aqui todos os versículos, nós vai ver a genealogia de Jesus, você vai ver que só tinha gente doida. Olha só, você já começa por aqui, ó. No versículo 3 vai dizer: e Judá gerou de Tamar a Pérez. E quando nós lê isso, parece uma coisa bonita, né, pastora? Judá e Tamar, até o nome combina, né? Nós olha e diz: nossa, que casal lindo, Judá e Tamar. Teve um filhinho que chamou Pérez e outro que chamou Zerá. Mas se nós for ver, mal nós sabe que Judá e Tamar, Judá era o sogro e Tamar era a nora. Pensa só que negócio doido. O sogro foi lá e pegou a nora, engravidou ela e nasceu logo gêmeos. Pensa que negócio macabro, doido, Judá e Tamar.
Olha só, e se nós for ver mais ainda, ó, no versículo 5 vai dizer, e Salmão gerou de Raabe Boaz, e Boaz gerou de Ruth Obed, e Obed gerou a Jessé, que foi o pai de Davi. Aí nós já lembra logo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas na descendência lá atrás, se nós for ver Raabe antes dela ser salva milagrosamente, ela rodava bolsinha nas esquinas de Jericó. Raabe era mais rodada. Raabe era mais rodada do que tudo, mais falada. Veja só, Raabe era uma prostituta que foi salva milagrosamente, a cidade toda foi destruída, ela acolheu lá os espias, e os espias falaram, você não vai morrer nem sua família por causa disso não. Olha só, e se nós for ver mais ainda, ó, Jessé gerou a Davi, Jessé gerou Davi. De um relacionamento extraconjugal nasceu Davi. Jessé pulou a cerca, engravidou outra mulher, que era mãe de Davi, e nasceu Davi. Por isso que Davi era desprezado pelos seus irmãos, não participava nem da mesa, era diferente de todos. E se nós for ver o próprio Davi, nós lembramos logo que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas olha só o que diz aqui no verso 6. E o rei Davi gerou a Salomão. Olha, nós já lembramos, Salomão, o homem mais sábio do mundo. Mais sábio e mais rico do que o Silvio Santos, do que o Edir Macedo e do que todos esses. Valdomiro, Edir Macedo, Silvio Santos, todos esses ficavam no bolso, perto da riqueza de Salomão. Mas olha só a continuação do versículo. Ele gerou a Salomão. Aí não vai dizer que a mulher era de Davi, daqui foi mulher de Urias. Ele foi lá e tomou a mulher do camarada, olha só. Ele foi lá e falou, ó, joga esse cara na frente da guerra, e joga ele bem lá na frente dos inimigos, tudo armado, para os caras irem lá e acabar com ele, que eu gostei da mulher dele, eu vou ficar com a mulher dele para mim. Olha só que perversidade. E nós vai vendo todos os outros. Abraão, nós lembra do pai da fé. Abraão, pai da fé, um homem cheio de fé. Saiu da sua terra, da sua parentela, saiu caminhando, não quis nem saber aonde que era, qual que era o caminho. O exemplo da fé, e verdadeiramente é o exemplo da fé. Mas Abraão, quando chegou lá no Egito, ele com medo de morrer, ele falou que Sara era a irmã dele, e o rei do Egito foi lá e pegou a Sara e quase teve relação com ela, só não teve porque Deus apareceu no sonho. Para o rei do Egito, olha só que cara ruim, já pensou? O cara chegou no lugar e falou, essa daqui é minha irmã, então vou pegar para mim. Ele, pode pegar, só quero livrar minha pele. Já pensou? Hoje alguém chegar num lugar, deixar a mulher, pode pegar aí minha mulher aí, faz o que quiser, ela nem minha mulher é minha irmã, deixa eu sair daqui ileso. Abraão. E se nós for ver aqui mais um monte, ó, Roboão, aquele que dividiu o reinado, filho de Salomão, aquele que foi lá e jogou jugo no pesado sobre o povo, por causa dele se dividiu o reinado de Israel, ficou Israel e Judá, trouxe uma tremenda divisão, e mais um monte de rei. Aqui, se nós for ver bem, o Lula é gente boa perto desses caras que está aqui. O Lula é o cara mais honesto do Brasil, como ele diz, perto desses que está aqui. E eu acho que o pior de todos é o que diz aqui no verso 10, Ezequias gerou a Manassés. Manassés, mas não é aquele Manassés, filho de José, não, é o outro já bem mais para frente, aquele que pegava os filhos dele e queimava no fogo como sacrifício. Veja só, o cara fazia um monte de filho, oferecia para o Deus Moloque, queimava os seus filhos, colocou altares de deuses estranhos dentro do templo. Já pensou? E que cara ruim, alguém chegar e colocar uma estátua aqui dentro da igreja e falar, todo mundo agora é obrigado a adorar essa estátua. Foi o que Manassés fez. Pegou seus filhos, queimou como sacrifício. E mais um monte aqui que não daria tempo de falar de todos por detalhe, mas só gente ruim. Só, como dizem por aí, só curva de rio. Só gente maluca, doida, que matava o filho, que tomava a mulher dos outros, que entregava a própria mulher para os outros,
que fazia tanta coisa, só gente doida, ex-prostituta, ex não sei o que, só gente maluca, doida. Mas de repente vai dizer que dessa genealogia, no ventre de Maria, é gerado, concebido pelo Espírito Santo Jesus, na qual se chama Cristo. E você vê que depois do nascimento de Jesus, já não continua mais narrando a genealogia de quem veio depois. E você vê que o escritor faz questão de falar todos esses daqui, para deixar relatado. Deixar narrado para mim e para você, que não importa a situação, da onde nós viemos, quem passou antes de nós, quem esteve no nosso meio, quem vive do nosso meio, mas na onde há um ventre, um coração aberto, entregue, para poder deixar com que o Espírito Santo conceba esse milagre, que nem Karl Marx, nem Freud, nem psicólogo, nem nenhum consegue explicar esse milagre que acontece, porque ele é no interior do coração. Então, de toda essa descendência louca, de repente nasce Jesus. Ele acha uma que abre o seu coração, ou melhor ainda, abre o seu ventre para esse milagre do nascimento de Jesus. E é isso que Deus quer, que nós abrimos o nosso coração. Talvez tantas pessoas perguntam por quê de tanta coisa, não dizendo que não há uma influência, não tem espíritos malignos, nós sabemos que tem, que age para que as pessoas repitam os erros que aconteceu com o pai, o filho repita, e o neto repita, e o outro repita, mas quando nós abrimos o nosso coração, e Jesus nasce no coração humano, a nossa história não termina se repetindo, mas termina dizendo... E nasceu de Maria, Jesus, da qual se chama Cristo. E eu resolvi que o meu nome está na Bíblia. Você sabia que seu nome está na Bíblia também? O meu está na Bíblia, eu estou na Bíblia, eu estou na história da Bíblia. Você também está. Só nós querer. E eu resolvi que depois que eu descobri isso, eu falei, eu estou na história da Bíblia. A Bíblia não foi escrita e acabou e aqui já era, não. Eu estou na história da Bíblia aqui. Porque no lugar de Maria, da qual concebeu Jesus, pode colocar Diego, da qual nasceu Cristo. Simone, da qual nasceu Jesus. Eu resolvi que o meu nome está na Bíblia. Porque Jesus uma vez ele disse, ei, eu não oro somente por esses que estão aqui, mas eu oro pelos que no meu nome hão de crer, aqueles que ainda vão vir. Então todo dia acontece esse milagre, todo dia Jesus está nascendo. Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu do ventre de Maria, mas todo dia Jesus nasce no ventre do coração. Todo dia Jesus procura uma manjedoura num coração para que ele possa nascer. E todo dia esse milagre acontece, todo dia, nos lugares mais tenebrosos, nos lugares mais cheios de trevas, nos lugares piores do mundo, tem esse milagre acontecendo, aonde há um ser humano que abre o seu coração e diz, eis-me aqui, Senhor, a minha vida é sua, eu vou fazer a sua vontade, faça comigo o teu querer e a tua vontade. Esse milagre acontece. Esse milagre aconteceu na minha vida, lá dentro de uma penitenciária. De repente comecei a frequentar uns cultos, e quando foi ver 2 meses antes, eu fui descobrir isso muito tempo depois. Eu pensei que Jesus tinha nascido no meu coração só no dia que eu tinha levantado a mão, mas ele já tinha nascido antes já, porque no meu coração eu já tinha crido naquela mensagem, já tinha crido em Jesus, e ele já tinha me libertado antes de eu levantar a mão e dizer, eu confesso Jesus, ele já tinha me libertado, eu não usava mais droga, já estava temente a Deus, já ia nos cultos, já tinha o temor de Deus no meu coração, já tinha o desejo pelo aquilo. Eu levantar a mão só foi uma consequência. Tanto que no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, não teve apelo. Eu fui lá, falei, eu preciso levantar minha mão e confessar publicamente, porque no meu coração já está confessado ele.
Eu preciso confessar publicamente. Não fizeram o apelo, eu levantei a mão e disse: ei, eu quero falar algo aqui. O pastor que estava ministrando falou: pode falar, jovem. Eu falei: eu quero entregar minha vida para Jesus. E esse milagre aconteceu. Vai fazer 10 anos. Esse milagre aconteceu. De repente, lá no meio das trevas, de repente, lá num lugarzinho onde não tinha um microfone, onde não tinha um púlpito, o apoio para colocar a Bíblia, eram uns caixotes de feira de madeira, não tinha microfone, mas tinha uma voz que clamava, dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse milagre aconteceu. E esse milagre pode acontecer no coração de qualquer um. Talvez, pode ser, tem pessoas que ficam perplexas por causa disso, dizendo: por que o meu filho é desse jeito? Por que o meu marido é desse jeito? Será que é algo hereditário? Será que é algo que vem acontecendo? E Jesus está dizendo hoje: clame a Ele para que esse milagre aconteça no coração dessa pessoa, para que Jesus nasça no coração dele. Esse é o maior milagre. Como a Bíblia diz em Isaías: do tronco de Jessé nascerá um rebento. Do tronco morto, da vida humana sem esperança, pode nascer esse rebento que se chama Cristo. E esse é o maior milagre, como diz no verso 18: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Esse é o maior milagre, quando o Espírito Santo faz essa concepção, quando ele faz esse trabalho. É como um trabalho de parto, quando a pessoa está grávida, tem que ali ficar aquele bebê na barriga até ser formado. E muitas das vezes tem pessoas que demoram por isso, porque o Espírito Santo está lá, pairando, como ele estava no começo da criação. Vai dizer que a terra era sem forma, vazia, havia trevas na face do abismo. Então olha só, é os 4 estágios da vida de uma pessoa antes de Jesus nascer. Ele é sem forma, vazio, vive em trevas e no mais profundo abismo. Mas quando o Espírito Santo está pairando, trabalhando, de repente vem haja luz. É isso que a psicologia não consegue explicar. Tem a sua importância, sim, hoje é louvável isso, mas eles não conseguem explicar esse milagre. Eles dizem: quando uma pessoa foi totalmente dependente da droga, ela nunca está curada. Qualquer hora ela pode ter uma recaída. Mas o Evangelho vem na contramão de tudo isso. Ele pega um Manassés que matava seus próprios filhos, mas de repente lá em 2 Reis vai dizer que ele clamou e se arrependeu e Deus o perdoou. Então o Evangelho vai na contramão. A ciência diz: uma pessoa que fez isso é um serial killer. Não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem tratamento. Mas o Evangelho vai na contramão de tudo isso. Esse milagre do nascimento do Espírito Santo é inexplicável. E eu creio que nem precisa ser explicável, porque se for explicável é algo humano, é algo palpável. E esse milagre não é algo palpável, não é algo humano, é algo que é feito divino pelo Espírito Santo. Não é algo explicável. Por isso que eu não me preocupo de querer explicar certas coisas. Nós vemos pessoas batendo na cabeça e querendo explicar tudo. Não, porque isso, disso e tal. E eles parecem que querem colocar Deus dentro de um box de 66 livros. Deus é o Criador do universo. A Bíblia diz que Ele não cabe em lugar nenhum do universo. O céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. É onde Ele repousa os seus pés.
Por isso que Deus não cabe em explicação humana, Deus é inexplicável. No dia que alguém tentar apresentar um Deus que se explique, não creia, porque não é o Deus criador do céu e da terra, porque Deus é inexplicável, Ele não é palpável, nós não precisamos ver, nós não precisamos pegar, não precisamos palpar, porque é pela fé. Esse milagre do novo nascimento é pela fé. Você vê que vem narrando toda essa genealogia. Em Mateus capítulo 1 vem narrando toda essa genealogia. Nasceu fulano, ciclano, e vem falando de todos até que chega em Maria, da qual concebeu e deu à luz e nasceu Jesus, o que se chama Cristo. Mas quando você vai lá em Lucas, capítulo 3, na genealogia que Lucas narra, ele começa a narrar o contrário. Em vez de ele começar por Abraão, por Davi, como Mateus começa, ele começa por Jesus. E vem vindo de trás para frente, Jesus, e vem vindo toda a genealogia até chegar em Adão, filho de Deus. E por que isso? Para poder mostrar para mim e para você. Em Mateus capítulo 1 ele está mostrando que na onde há um ventre de um coração aberto, Jesus nasce pelo Espírito, e a vida daquela pessoa é mudada. E em Lucas está mostrando que através de Jesus ele pode nos fazer voltar e quebrar todas essas maldições e nos levar lá no estado, como Adão, filho de Deus. Por isso que eu disse que eu resolvi que meu nome está na Bíblia. No lugar de Adão, quando eu leio, e Diego, filho de Deus. Porque através de Jesus ele me fez chegar nesse estado de filho de Deus. Como diz em João capítulo 1, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas todo aquele que o receberam, ele deu o poder de ser chamado filhos de Deus aos que creem no teu nome. É por isso que eu digo, nosso nome está na Bíblia. Todos os que receberam, ele deu o poder de ser chamado filhos de Deus. Então esse é o maior milagre que acontece todos os dias. Como eu disse, nos lugares mais tenebrosos, Jesus está nascendo no coração de alguém. Todo dia Jesus nasce. O milagre do nascimento não foi uma vez só. O milagre ainda quando ele nasce numa vida humana é maior ainda do que o seu nascimento. Porque para Deus é fichinha ele vir na terra como homem. Ele pode fazer isso quando quiser, na hora que quiser. Agora para que um coração se abra e receba Jesus, é o maior milagre que tem. Por isso que somente esse milagre é somente o Espírito Santo, como diz. Eu vou tirar o coração de pedra. Freud não pode tirar o coração de pedra. Karl Marx não pode tirar o coração de pedra. Pavlov não pode tirar o coração de pedra. Aristóteles não pode tirar o coração de pedra. Nenhum desses pode tirar, mas tem um que é Deus, o Pai, que pode tirar, que Ele mesmo disse: eis que eu tirarei o coração de pedra, e colocarei um coração de carne, e colocarei dentro de si as minhas leis, os meus estatutos e o meu espírito. Esse é um milagre que acontece todo dia. O nascimento de Jesus. Todo dia Ele está nascendo. Jesus não nasceu uma vez só. Ele nasce milhares e milhares e milhares de vezes. Na onde há um coração entregue, aberto para Ele, Ele nasce. Na onde há um coração que decide: eu quero receber essa graça, tem uma palavra profética que diz: haja luz. Esse é um milagre que ninguém consegue explicar. Por isso que a palavra vai dizer: na onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça superabunda, a graça é extravagante, chega a ser para alguns escandalosa.
E ela tem que ser escandalosa mesmo, porque se não for escandalosa não é graça. Para pegar um ser humano cheio de pecado, cheio de maldade, que não está nem aí para ninguém, nem com a sua própria família, e de repente tem um milagre do haja luz e houve luz. É o escândalo, a extravagância da graça. É como Paulo diz: o amor de Deus me constrange. É o maior milagre que acontece. E Jesus quer realizar esse milagre. Todos os dias Ele quer realizar esse milagre. Talvez pessoas que vivem aflita por isso, tudo que eu disse, vive, eu acho que eu sou assim, por causa de tal coisa, eu acho que eu sou assim, por causa do meu pai que foi assim, mas hoje Jesus quer quebrar tudo isso, quer lançar por terra tudo isso, porque a palavra de Deus nos dá garantia. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, olha o que vai dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas de fato Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Olha só, Ele levou as enfermidades, as dores, foi ferido, levou as transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. E tem mais ainda: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Somente Jesus, um castigo que traz a paz. Na onde castigo traz a paz? Na onde alguém é castigado e tem paz? Somente Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que foi descarregado nele me traz a paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, olha só, nós de novo na Bíblia aqui, em Isaías. Nós estamos em Isaías, talvez você não sabia, mas você está em quase todos os capítulos da Bíblia. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Deus se agradou moê-lo, porque Ele sabia que esse castigo que estava sobre Ele nos trazia paz. Pensa só, Deus agradou moer Jesus ao meu e teu favor. Deus se agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Qual que é o trabalho da alma dele? Ele foi moído na cruz, mas hoje lá do céu Ele pode olhar, e quando nós vemos nós reunidos no seu nome, Ele fica satisfeito. Ele olha lá do céu e diz: valeu a pena pagar o preço da cruz, o preço de sangue, valeu a pena me entregar, porque tem lá alguém reunido, crendo nessa mensagem de há mais de 2000 anos atrás. E essa mensagem ela é mais atual, cada dia que passa ela fica mais atual, cada dia que passa ela fica mais atualizada. É como Billy Graham uma vez disse: a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que ainda vai lançar amanhã.
cada dia ela fica mais atualizada, essa mensagem de mais de 2000 anos atrás, que faz efeito até hoje. Olha só, com o seu conhecimento, meu servo, o justo justificará a muitos. Por isso que perante Deus ninguém tem justiça própria. Ninguém, esse é o maior milagre que ninguém explica. Ninguém tem justiça própria. Mas quando chega diante de Deus, ele fala: esse é o meu justo. Mas que justo que eu sou, tanta injustiça que eu já fiz na vida, o tanto de coisa ruim que eu já fiz, mas é porque diz: o meu servo justificará a muitos. E glória a Deus, porque não é como a minha justiça, porque o próprio Isaías também disse em outro versículo, ele vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Por isso que eu fico muito triste e com muita pena da pessoa que bate no peito e diz: não, mas eu sou justo, eu sou aquilo outro. Eu fico com dó da pessoa, porque se ele lesse Isaías, vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Sabe qual que era o trapo de imundícia da época? Era um pano que as mulheres no dia da menstruação colocavam para usar como absorvente, que não existia ainda. E Deus diz que a nossa justiça é como aquele pano cheio de sangue sujo. Meu Deus do céu. Mas todavia, diante de Deus, eu tenho essa certeza que Ele diz: o meu servo, o justo, porque Ele é justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É por isso que quando nós cometemos algum pecado, chegamos diante de Deus e pedimos perdão, e Deus nos perdoa, Ele olha para nós como não tivesse pecado nenhum, porque esse pecado já foi derramado sobre Jesus. E isso eu não estou falando como uma porta para nós sair daqui e já pecar e saber que depois vai pedir perdão porque já está derramado, mas de fato é isso. O pecado que talvez eu possa cometer amanhã ou daqui a pouco, quando eu me arrependo, ele já foi derramado sobre Jesus. Está dizendo aqui: o justo justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então até o pecado que eu vou cometer amanhã, Jesus já levou há mais de 2000 anos atrás na cruz. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos ele repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Está vendo como que cada versículo da Bíblia ela está na Bíblia? Pelos transgressores intercedeu por mim e por você, porque nós éramos tudo transgressores, transgredíamos toda a lei de Deus, tudo aquilo que está na palavra de Deus, nós transgredia, e ainda de vez em quando ainda transgredimos, mas está dizendo que Ele intercedeu pelos transgressores, e em Hebreus vai dizer que Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. À direita do Pai, Ele está lá intercedendo. Está lá: Deus Pai, tem misericórdia dele. Ele errou, ela errou. Ele pecou, ela pecou. Mas ele está se arrependendo. Ele está se arrependendo. Está aqui os furos na minha mão. Essas iniquidades eu levei sobre mim. Esse é o maior milagre. Você crê em milagre? Então esse é o maior milagre. Por isso que eu digo: se não acontecer mais nada na minha vida, já aconteceu. O maior milagre já aconteceu. Por isso que eu não ligo se não acontecer mais nada. Eu decidi andar pela fé e somente pela fé. E eu decidi crer que a fé é como a fé de Abraão, ela não faz pergunta. Por isso que pode acontecer a pior coisa que for, e eu falo isso na prática. Pode acontecer a pior coisa que for, eu não fico desesperado e nem fico perguntando por que Deus isso, por que Deus aquilo. Porque eu resolvi que a fé em Jesus, ela não faz perguntas. Porque se fizer pergunta não é fé, é apenas lógica. Então andar pela fé
É nós pisar no meio do nada. É como aquele filme antigo do Indiana Jones. Eles estão fugindo lá dos caras e de repente eles estão indo aqui. Aqui no meio é um buraco e só tem a outra continuação do chão. Mas de repente ele está andando, ele pega aquele mapa e abre, pega uma bússola e fala um negócio lá e de repente o chão volta ao normal e ele vai pisar. Então eu decidi que andar pela fé. Eu tenho a maior bússola, que é a palavra de Deus, e se ela não estiver na minha mão, no momento ela está no meu coração. Então eu decidi que mesmo se eu não estiver vendo o chão que eu estou pisando, se eu tiver certeza que é esse caminho que Jesus me conduziu a andar, eu vou pisar, porque eu sei que eu carrego a bússola, o mapa de Deus. O mapa, as pisadas de Jesus, as pisadas do sangue é um mapa para o tesouro eterno. Então eu resolvi seguir as pegadas do sangue de Jesus. É isso que Ele quer que nós andamos, nessas pegadas do sangue. O maior milagre já aconteceu na sua vida. Jesus nasceu. A Maria concebeu e deu à luz. Nasceu o Cristo. Na manjedoura do mais profundo do coração teve o haja luz. Então o maior milagre já aconteceu. E por que andar ansioso? A palavra de Deus diz em Filipenses que antes de nós andarmos ansiosos, temos que fazer com que nossas orações, súplicas e ações de graça seja conhecido. E por que às vezes nós deixamos a ansiedade vir primeiro, a tribulação para depois orar? Mas Ele está dizendo, antes de andar ansiosos, façam com que as suas orações, súplicas e ação de graça, ou seja, eu já oro, suplico e já dou graça, pelaquilo que eu nem vi acontecer. Nós temos que decidir dar graça, agradecer pelaquilo que não aconteceu. Isso é a fé. O que é a fé? A fé é isso. É o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que se esperam. Então a fé não é ver, porque ela é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Então eu não preciso ver, eu só preciso esperar. Eu só preciso ter essa certeza que a minha esperança me faz alcançar aquilo que eu não vejo. E eu resolvi pedir para Deus, Deus, não me mostra muito que eu não quero ver. Eu quero andar pela fé. Eu não quero ser um Tomé da vida. Como Jesus olhou e disse, ei, Tomé, tu crê porque você vê? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Olha nós de novo aí, Jesus falando de mim, de você, bem-aventurado, você já viu Jesus? Eu não vi, mas eu creio, você também crê. Então ele estava dizendo que felizes somos nós, que não vimos, mas cremos, nessa mensagem. Então era isso que eu queria dizer, amém? Você crê nisso? Você quer nesse milagre do nascimento de Jesus? Esse milagre já aconteceu na minha e na tua vida. Já aconteceu o maior milagre. Tudo que vinha agora é consequência. Tudo que vinha é consequência daqueles que andam pela fé. Daqueles que decidiram como nós andar pela fé. Paulo disse que resta ainda 3, a fé, a esperança e o amor. Porque somente um coração cheio do amor e da graça derramada pelo Espírito Santo pode andar na fé e na esperança. Porque quando que acaba a fé e a esperança? Só o soar da última trombeta. Por isso que Paulo disse, resta ainda a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses 3 é o amor. Por quê? Porque um dia a fé vai acabar. Eu tenho fé porque eu não vejo. Mas quando eu chegar e ver aquilo que é invisível,
eu não vou precisar mais de fé, porque eu já vejo, eu espero aquilo que eu ainda não alcancei, mas quando eu alcançar, eu não preciso mais esperar, porque eu já alcancei. Nós esperamos na fila do banco até ser atendido, depois que somos atendidos, nós vamos embora, não tem mais espera. Mas agora o amor permanece para sempre. O amor nunca acaba, por isso que ele mesmo diz em Coríntios, o amor nunca acaba. Por isso que ele diz, um dia acabará o dom de línguas, acabará as profecias, mas o amor permanecerá. Por isso que ele vai dizer, ainda que eu lance os montes de um lado e para o outro, se eu não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu tenha o dom de operar milagres e maravilhas e tenha fé ao ponto de lançar, transportar os montes, se eu não tiver amor, de nada valerá. Porque a fé sem o amor é como o sino que retine, aquele sino barulhento, que só faz barulho, e Jesus mesmo disse, naquele grande dia chegará muitos sinos que retine, dizendo, eu expulsei no seu nome, eu realizei no seu nome, eu fiz no seu nome, mas ele não tinha um coração aberto para essa graça e esse amor de Jesus, era um sino que retine, de nada valeu. E hoje Jesus quer que o nosso coração nasça, um coração que nasce. Jesus acontece como Paulo, perseguiu os cristãos, mas de repente ele se encontrou no caminho de Damasco, nasceu Jesus, e o mais interessante é que Jesus foi ao encontro dele, não tinha ninguém no altar pregando, não tinha ninguém fazendo nada, de repente Jesus apareceu no meio do caminho, e somente aquele clarão, e começou a falar com ele. Por isso que esse milagre é inexplicável. Às vezes nós queremos limitar a Deus, por isso que eu aprendi no começo da minha conversão, pelo ambiente que vivia muito religioso, eu ficava julgando quem ia para o céu e quem não ia. Mas depois que eu entendi essa graça, eu nunca mais falo nada, quem vai e quem não vai. Porque naquele dia nós vamos ter uma grande surpresa. Aqueles que talvez nós pensou que ia estar, pode não estar. E aqueles que nós pensou que não ia estar, pode estar. Aquele ladrão do lado de Jesus, muitos pensavam que ele não ia estar, mas de repente Jesus olhou para ele e disse, ei, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o resultado de tudo isso, que o céu está cheio de ex-ladrão. O céu está cheio de ex-Raabe, o céu está cheio de ex-Manassés, o céu está cheio de ex-Davi, o céu está cheio de ex-Roboão, de ex-Abraão, de ex-Paulo, de ex-Pedro, de ex-Diego. O céu está cheio de gente assim. Depois que eu entendi isso, eu ficava perplexo da vida, o porquê de tudo isso. Mas depois que eu li a genealogia de Jesus, eu cheguei à conclusão: minha família era perfeita. Era perfeita, porque lá não tinha ninguém que deu a sua mulher para outra pessoa para poder sair. Lá não tinha ninguém que matou o próprio filho. Lá não tinha ninguém como Salomão, que tinha 1000 mulheres. Já pensou? Salomão tinha 1000 mulheres. Significa que para ele poder sair cada dia com uma, ele tinha de esperar 3 anos e alguns dias para poder chegar aquela primeira da fila de novo. Já pensou? Na minha família não tinha ninguém que teve tanta mulher assim. No máximo pulou a cerca uma vez, com uma, com outra. E eu falei, nossa, isso era fichinha perto de Salomão. E é isso que Deus quer, que você não ande, nem eu, ansioso por coisa alguma. Porque essa é a graça do Evangelho. Ela é desse jeito. Por que Deus permite isso? Para quando nós chegar nesse momento de ficar se deparando, preocupado, nós olhar para tudo isso e dizer,
Eu sou normal perto desses caras aqui. Eu nunca tive nenhum problema, amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor? Se coloca de pé, igreja.